Capítulo 11. Dividindo alma e espírito, parte 2. No capítulo anterior, examinamos a importância de viver por e no espírito. Vimos que é do Espírito de Deus dentro do nosso espírito que sua vida flui através de nós. Entretanto, não somos unicamente seres espirituais. Também temos uma alma e, no final das contas, é através de nossa alma e de nosso corpo físico que o que somos por dentro é expresso ao mundo. Em um homem ou em uma mulher que não conhece Cristo, a alma é o órgão dirigente dentro de seu ser. Sem ter vida no espírito, eles não têm escolha a não ser viver pela vida da alma e expressar a natureza caída. A alma deles é a força dominante em seu ser. Todavia, uma vez que eles recebem a Jesus, este trono de governo deve mudar. Então, a alma, em vez de estar na liderança, deve se subjugar ao espírito. A alma deve tornar-se serva do espírito, sendo dirigida e controlada por uma fonte maior. A vida de Deus dentro de nós começa a usar as faculdades da alma para expressar a natureza divina ao mundo. Para entender isto mais claramente, é importante afirmar que a alma tem 3 distintas capacidades ou faculdades. Elas são a habilidade de pensar, a habilidade de sentir e a habilidade de decidir. O modo mais fácil de se lembrar disto é que nós temos uma mente, temos emoções e temos uma vontade. A maioria dos mestres da Bíblia concorda que a alma do homem tem estas 3 partes: mente, emoções e vontade. Não há nada inerentemente errado com estas faculdades. Elas foram criadas por Deus e são necessárias a cada parte de nossa vida. Obviamente, cada um precisa pensar, sentir e decidir. O problema é: qual vida está animando ou usando estas capacidades? Quando a velha vida psuché está no controle, o resultado é o pecado, a expressão do homem velho. Quando a vida zoe domina, a retidão de Deus é manifesta. Sejam quais forem os pensamentos, sentimentos e decisões iniciados em nossa própria alma, não poderão agradar a Deus. A fonte está contaminada, mas quando os nossos pensamentos, sentimentos e decisões fluem do Espírito, eles são a manifestação de Deus. Portanto, o que necessitamos em nossa alma é uma transferência de liderança. Precisamos trocar as fontes, por assim dizer. Precisamos aprender a permitir ao Espírito Santo de Deus preencher, dominar e usar todas as faculdades da alma. Deste modo, podemos realizar todos os seus grandes planos. Consequentemente, como vimos no capítulo anterior, há uma necessidade urgente, uma necessidade desesperadora de cada filho ou filha de Deus saber se ele ou ela está vivendo pela vida da alma ou pelo Espírito. Precisamos experimentar dentro de nosso ser o dividir entre alma e espírito. Hebreus 4, versículo 12. Precisamos ser capazes de saber quando estamos sendo animados pela velha vida ou quando estamos experimentando a nova.
Sem esta importantíssima revelação, somente podemos perambular pelas trevas, entrando de vez em quando na presença de Deus, talvez não sabendo como ou por que lá chegamos, e então cambalear fora de novo, sem um indício de como retornar. Infelizmente, este é o estado de muitos filhos de Deus hoje. Já que a divisão entre alma e espírito é tão importante, vamos passar um tempo aqui falando um pouco mais detalhadamente sobre ela. No capítulo anterior, falamos sobre o que significa estar no espírito. Aqui vamos investigar como isto pode influenciar cada parte de nossa alma. Subtítulo: A mente. Vamos começar a nossa discussão falando sobre a mente. Em uma pessoa não salva, esta faculdade é usualmente a dominadora. Efésios 2:3 fala do povo do mundo que está debaixo do controle do inimigo e vive realizando os desejos da carne e do corpo e da mente. Mais adiante, em Efésios 4, 17 e 18, lemos que o resto dos gentios, neste caso, os não salvos, andam na futilidade de suas mentes, tendo sua compreensão obstruída, vivendo alienados da vida de Deus. Assim, compreendemos que, sem a vida de Deus, a única opção para o descrente é ser guiado por sua própria mente. Isto resulta apenas em trevas. Não importa o quão iluminado o povo do mundo possa se achar, comparado às verdadeiras realidades espirituais, sua vida é apenas escuridão. A sabedoria e inteligência da raça caída não o leva a Deus, e é somente tolice às vistas dele. 1 Coríntios 3, versículo 19 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Quando uma pessoa vem a Cristo, portanto, ela tem um longo e enraizado hábito de viver de acordo com a sua mente. Isto é o que ela sempre experimentou e ela, frequentemente, continua a viver dessa fonte. Por esta razão, o cristianismo pode se tornar facilmente um exercício mental para ela, pois supõe que crescer em Cristo é apenas um processo de aprendizagem. Dependendo de sua inteligência natural e habilidade, ela começa a estudar as coisas de Deus e a ler a Bíblia com o pensamento de que, quando tiver acumulado conhecimento suficiente, estará capacitada a andar nos caminhos de Deus. Ela lê, estuda e memoriza, talvez vá à escola bíblica, compra muitos livros cristãos e acumula literatura. Consegue informações de como agir em cada situação da vida. Ela sabe como liderar, como ensinar, como expulsar demônios, como louvar, como discipular, como curar os enfermos, como realizar encontros, como lidar com esta ou aquela situação, ou com esta ou aquela pessoa e muitas outras coisas. Ela se torna cheia de conhecimento sobre Deus e este conhecimento torna-se a base de seu cristianismo. Pessoas assim têm um tipo de cristianismo racional, é um produto da mente delas. Como vimos no capítulo 3 sobre as duas árvores, este é o resultado de viver independente de Deus. Uma vez que sabemos como, entre aspas, fazer as coisas, podemos viver e agir absolutamente sem nenhuma dependência do Espírito Santo. Isto é o que significa andar na alma, confiar em nossa mente em vez do Espírito. É andar pela árvore do conhecimento em vez da árvore da vida.
O cristianismo, entre aspas, produzido por este tipo de atividade não agrada ao Pai. É um tipo de imitação seca, humana, de um verdadeiro caminhar espiritual. É um esforço natural para agradar a Deus sem realmente se submeter a Ele. 1 Coríntios 8, versículo 2 diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. O saber real é saber ser conduzido pelo Espírito Santo. Por favor, não me leve a mal. Muitos desses indivíduos procuram o bem. Eles têm um desejo real de agradar ao Senhor. Paulo também era assim, quando perseguia os cristãos antes de se converter. O problema não é o desejo, mas a compreensão deles. Boas intenções misturadas com escuridão espiritual nunca atingirão a meta de Deus. Os fariseus tentavam agradar a Deus. Eles não apenas liam as Escrituras, mas estudavam diligentemente todo o tempo. Porém, quando a palavra viva apareceu, eles estavam enredados em suas mentes humanas e não puderam reconhecê-la. Eles se opuseram a ela até a morte. Jesus disse a eles: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida, Zoe. João 5, versículos 39 e 40. Aqueles cristãos que andam por sua própria mente frequentemente falham em reconhecê-lo quando ele aparece. Não sabendo como andar no Espírito, eles ficam apenas com análises racionais que são inúteis quando é necessário discernir coisas espirituais. Algumas vezes, eles também se unem para perseguir aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Verdadeiramente, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Romanos 8, 7. Isto significa que aqueles cujas mentes estão debaixo do controle de sua vida da alma estão em oposição ou mesmo em guerra contra tudo o que Deus está fazendo aqui na terra. Subtítulo: O candelabro. Vamos agora falar sobre os planos de Deus para a nossa mente. O próprio Deus criou a nossa mente, então deve haver um propósito divino para ela. É claro que Ele não quer que sejamos ignorantes ou estúpidos. Ele não vê utilidade em seguidores nécios que simplesmente fazem o que alguém lhes diz para fazer, ou que seguem qualquer impulso sem raciocinar. Seu plano é que tenhamos nossas mentes preenchidas e controladas pelo Santo Espírito. Efésios 4, 23 nos ensina que devemos ser renovados no espírito do vosso entendimento, ou mente. Isso quer dizer que nossa mente tem seu próprio espírito? Claro que não. O que quer dizer é que o Espírito Santo pode se mover do Santo dos Santos, o Espírito, para preencher as nossas mentes. À medida que nos submetemos a Ele, Ele começa a dominar e a reinar sobre os nossos pensamentos. E ainda mais, Ele começa a governar nossas atitudes, nossas opiniões, nossos planos e até os nossos sonhos.
Nossa mente então se torna escrava do nosso espírito. E em vez de estar à frente, exercendo seus próprios pensamentos e formando opiniões, a mente se torna um instrumento através do qual o Espírito Santo pode se expressar. Precisamos aprender a deixar o Espírito usar a nossa mente, enchê-la com os seus pensamentos, suas atitudes e seus entendimentos. Esta é a experiência do candelabro. O candelabro do qual falamos era uma peça de mobília que Deus instruiu Moisés a colocar no lugar santo do tabernáculo. O lugar santo é a área localizada logo ao exterior do Santo dos Santos e nos fala de nossa alma. Este candelabro estava sempre aceso. Quando Deus enche a nossa mente, Ele nos dá esclarecimento. Nossos olhos espirituais são abertos e compreendemos coisas que não são deste mundo. Assim, nós temos luz. Este entendimento não é um produto de estudo, memorização ou esforço mental. É o resultado do Espírito Santo preenchendo nossa mente. A revelação que temos não é algo que tenhamos aprendido mentalmente, mas algo que nos foi mostrado espiritualmente. Em vez de encher nossas mentes com informações a respeito de Deus, recebemos então revelação do próprio Deus. Esta é a verdadeira experiência do candelabro. Nosso Deus pode usar diferentes modos para nos revelar as coisas. Elas podem vir através de livros, especialmente da Bíblia. Pode ser produto de pregações ou de ensino de alguém. Entretanto, nunca será o resultado de exercício mental ou habilidade humana, mas do abrir e do submeter nossa mente ao Espírito Santo, deixando que Ele se revele em nossas mentes. A Bíblia nos ensina que nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Para muitos, isto é apenas uma mera doutrina e não tem significado real em seu dia a dia. Mas, para aqueles que são cheios do Espírito, tem um significado profundo. Significa que realmente podemos experimentar a mente de Deus preenchendo e usando a nossa mente. Em vez de tentar pensar como Ele pensaria, podemos ter os seus pensamentos e opiniões fluindo dentro de nós. Em todas as situações da vida, podemos receber instruções divinas, podemos ser guiados pelo Espírito. Isto não se aplica só às coisas espirituais, mas também ao nosso raciocinar comum e diário. Andando no Espírito, não funcionamos pelo que temos aprendido ou pelo que pensamos, mas pela liderança dele, momento a momento. Conhecimento não é a nossa fonte, ao contrário, nossas ações e palavras são governadas pelo próprio Deus. Subtítulo: As emoções. Há outros cristãos que não gostam de estudar. Eles têm pouco interesse em qualquer tipo de cristianismo mental. Sua mente não é e nem nunca foi dominadora em suas vidas. Ao contrário, são governados por seus sentimentos. Quando estes indivíduos se tornam cristãos, têm a tendência de serem guiados pelas emoções. Quando não se sentem bem para fazer algo, então não o fazem.
Quando algo dá a eles boas sensações, então a coisa deve vir de Deus. Quando algo não dá a eles sensações de prazer, então não deve vir dele. Tais cristãos não estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Estão andando na carne. Eles julgam cada reunião, ensino ou experiência pelo tipo de sentimento que elas produzem em suas emoções. Talvez estes cristãos pensem que usar a sua própria mente não seja espiritual. Eles simplesmente aceitam o que os faz sentir-se bem, sem qualquer exame da fonte ou do conteúdo do que sentem. Prazer emocional ou felicidade não é o verdadeiro teste para conhecer o que vem de Deus. Emoções podem vir de uma grande variedade de fontes, paisagens, músicas, aromas, diversões e muitas outras coisas podem nos dar boas sensações. Espíritos maus podem produzir boas sensações. Sexo também produz boas sensações. Gritar, cantar alto, dançar vigorosamente e saltar, todas essas coisas podem produzir uma euforia dentro do ser humano. As pessoas assistem eventos esportivos porque elas gostam do máximo que elas conseguem da intensidade de estar em meio a uma multidão e ter estímulo barulhento. Muitos dos filhos de Deus passam seu tempo perseguindo este tipo de excitação. Eles vão a concertos cristãos com música muito alta. Eles vão em bandos para reuniões onde as pessoas caem no chão ou gritam muito. Embora essas experiências pareçam cristãs, geralmente os resultados não são espirituais, mas emocionais. Tenho observado através dos anos que muitos cristãos que são adeptos de tais sensações facilmente caem no pecado sexual. Eles, sendo guiados por suas emoções e sensações e não pelo Espírito, falham em discernir a fonte de tais estímulos. Elas constroem templos elaborados, bonitos para inspirar a alma. Elas têm bandas barulhentas para estimular as emoções. A pregação é cuidadosamente moldada para produzir apenas sentimentos agradáveis e não algum tipo de convicção ou desconforto. Os bancos são confortáveis e o ar é refrigerado. Os grupos de danças e de teatros estão lá para providenciar um estímulo adicional caso a música deixe a desejar ou o sermão esteja monótono. Erroneamente, elas acham que boas sensações são uma evidência do trabalho do Espírito Santo. Embora tais atividades possam atrair um grande número de pessoas e aparentar ser um sucesso, elas nunca poderão atingir os objetivos de Deus. Por si só, elas simplesmente satisfazem as emoções, apelando para a vida da alma. Elas nada fazem para nos ajudar a trocar nossos sentimentos pelos sentimentos de Cristo. Não me compreendam mal. Quando o Espírito de Deus, dentro do nosso espírito, se espalha em nossa alma, podemos experimentar uma grande variedade de sentimentos. De fato, isto é exatamente o que o nosso Senhor deseja fazer. Ele quer usar nossas emoções para expressar seus sentimentos neste mundo. Pelo fato de ser
um ser infinito, ele pode expressar-se em nossas emoções por uma variedade ilimitada de maneiras. Através do Espírito, podemos sentir alegria, podemos ter paz, podemos amar não apenas aos nossos amigos, mas aqueles que são difíceis de amar, e este amor pode até mesmo florescer em nós por nossos inimigos. Também em Deus, podemos sentir tristeza, podemos ser afligidos, podemos sentir sua ira, ciúme ou ousadia. Contudo, para que isto aconteça, precisamos submeter nossas emoções ao seu controle. Quando Deus governa nossas emoções, a verdadeira personalidade de Jesus pode ser exibida em nós. A questão diante de nós não é se temos ou não sentimentos, mas sim quem está governando nossas sensações. A questão não é se uma certa manifestação é ou não correta, mas qual vida é a fonte desta manifestação. O Espírito de Deus pode nos levar a gritar, a dançar e a cantar músicas altas. Ele pode nos estimular com muitas sensações intensamente prazerosas. De fato, nada deste mundo pode ser comparado às emoções que Deus pode nos dar. Entretanto, precisamos discernir a fonte. Deus pode dar bons sentimentos, mas nem todo bom sentimento vem de Deus. Deus pode ser estimulante, mas nem toda excitação vem dele. Não é raro, depois de Deus ter dado a um indivíduo ou a um grupo uma poderosa experiência emocional, eles então passarem a gastar sua energia tentando recriar aquela experiência. Por meio de métodos emocionais, isto é, uma música alta, empenho físicos, gritos e etc., eles empregam várias táticas para manipular a situação, tentando produzir novamente aquele momento tão agradável. Possivelmente, isso explica tantas reuniões de tantas gritarias e músicas barulhentas que encontramos em nosso redor hoje em dia. Como necessitamos da palavra de Deus para dividir a alma e o espírito dentro de nós. Necessitamos urgentemente de revelação para saber a fonte da qual estamos vivendo. Se é o Espírito de Deus, então os sentimentos são realmente aceitáveis. Verdadeiramente, a carne para nada aproveita. João 6:63. Quando experimentamos prazer emocional como resultado do Espírito Santo vivendo em nós, esta é a experiência da mesa da proposição de pães. Esta mesa também é uma das peças da mobília que está no lugar santo, a entrada do Santo dos Santos, no tabernáculo. No capítulo anterior, vimos que, no nosso espírito, nós somos capazes de comer do maná escondido. Apocalipse 2:17, que vem da comunhão com Deus. Contudo, quando estamos comendo em nosso espírito, nossa alma também pode ficar satisfeita. Ela também pode conhecer o gozo da presença de Deus. Todo ser humano precisa de prazer emocional. Uma vida sem prazer pode se tornar intolerável. E assim, o nosso Deus, em sua grande sabedoria, também providenciou para nós um deleite emocional.
Os pedaços de pães fresco podem ser uma grande satisfação quando nosso Deus escolhe nos dar essa experiência. Subtítulo: A vontade. Como vimos, alguns cristãos tentam viver sua vida cristã pelos esforços de sua mente. Outras confiam intensamente em suas emoções. Mas existe ainda outro grupo. São aqueles que têm uma vontade particularmente forte. Talvez estes sejam os casos mais difíceis de tratar. Tais indivíduos se propõem a fazer tudo. Através da força do poder da vontade, eles podem atingir, pelo menos aos seus próprios olhos, seja qual for a meta colocada diante deles. Quando se convertem, simplesmente começam a usar sua forte vontade para viver a vida cristã, entre aspas. Todos os princípios e admoestações do Novo Testamento tornam-se novos desafios para alcançarem por seus esforços. Cada preceito, seja dízimo, submissão, ajuda ou qualquer outra coisa, é uma oportunidade para mostrarem que estão desejosos e que são capazes de cumpri-lo. Estes indivíduos creem que são muito submissos a Deus. Estão de fato usando cada fibra de seu ser para fazer a vontade do Pai. Muitas vezes tais pessoas olham com desdém para as pessoas fracas. Aqueles que não conseguem vencer pecados e fraquezas persistentes são desprezados porque, obviamente, eles não têm um compromisso suficientemente forte. A razão por que tais casos são difíceis de tratar é que pessoas com uma vontade forte podem fazer um grande show de cristianismo. Eles são capazes de encenar de tal maneira que se torna difícil encontrar uma falha e mostrar-lhes onde estão errando. Pela força de sua vontade, pararam com todos os pecados óbvios. Fizeram tudo o que se esperava que fizessem. O que Deus iria querer além disso? Comparados com muitos outros, eles realmente são capazes de fazer a vontade de Deus? A melhor esperança para estas pessoas é que Deus arrumará um desafio que elas não podem atingir. Em sua misericórdia, Ele pode trazê-las ao encontro de uma situação que é simplesmente demasiada difícil e grande. Ele pode levá-las ao seu próprio fim. É claro que, conforme estivemos vendo, o empenho de nossa vontade não é o que Deus realmente deseja. Todos os esforços da vida da alma, não importa o quão bom possa parecer o resultado, são rejeitados por Ele. Nossa justiça é como trapos de imundície para Ele. Isaías 64:6. Aprendi que a palavra em hebraico para trapos indica os panos manchados usados por uma mulher que está em seu período menstrual. Obviamente, nosso Senhor não se agrada com tais esforços. Seu desejo é que nós entreguemos completamente o controle de nossa vontade a Ele. Seu objetivo é que Ele possa usar a nossa vontade para fazer a vontade dEle.
A única maneira de discernir quando alguém está vivendo pelo Espírito ou simplesmente vivendo pelo poder de sua vontade é sentir o sabor do que ele está fazendo. O resultado de seus esforços é um aroma agradável de Cristo? Ou é um mau cheiro do seu próprio esforço? As pessoas são atraídas pela doçura do caráter deles ou repelidas por um difícil e seco sentido de exigências? Deus possa ter misericórdia de nós para sabermos se estamos meramente tentando viver para Ele ou se Ele está realmente vivendo por meio de nós.